Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? É isso aí, então vamos nessa. Peguem a apostila, por favor, apostila 3, a parte de gramática e texto, as aulas 31 a 33. Repetindo, gramática e texto, apostila 3, né? Gramática e texto, aulas 31 e 33. Qual que é o nosso assunto hoje? A seleção e a combinação de palavras, e aí eu tenho dois pontos aqui, a língua como um código. Eu quero começar pela parte final. A língua portuguesa é um código organizado. E para que a comunicação se torne mais eficaz, mais efetiva, é muito importante que nós olhemos, observemos dois mecanismos. O mecanismo de seleção e o mecanismo de combinação de palavras, ok? Vamos ver isso mais a fundo? Seleção e combinação de palavras, o que eu tô querendo falar com isso? Há duas possibilidades de alterar o sentido de um enunciado. Então, o enunciado, ele pode ter o seu sentido alterado, eu posso querer dizer uma coisa e não dizer, eu posso estar dizendo uma coisa e, na verdade, estar dizendo outra, se eu não tomar atenção, se eu não ficar atento, me perdoe, a combinação e a seleção. Permutando, então, pode alterar o sentido permutando uma de suas palavras ou expressão para outra. Permutando significa trocando. Então, eu troco uma palavra para outra e eu tenho uma mudança de sentido. E também combinando de modo diferente as mesmas palavras do enunciado. Isso também afeta o sentido. Então, a seleção de palavras e a maneira como eu combino vai alterar aquilo que eu quero falar. Olha aqui um exemplo, retirado da apostila. O texto transcrito a seguir exemplifica essas duas possibilidades, da combinação e da seleção, né? Trata-se de um fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas do grande Machado de Assis, escritor representante do realismo brasileiro, reconhecido mundialmente, né? Que ocorre no seguinte contexto. Estando em viagem de navio para a Europa, Brás Cubas se viu na obrigação de visitar a mulher do capitão, que estava indo a Portugal, esperando primeiro curar-se de uma tuberculose e depois levá-lo a visitar a Universidade de Coimbra. Esse é o meu contexto, tá? E aí veio o texto. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase moribunda. Mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Ok? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar com um trecho desse texto. Eu quero esse daqui, ó. Deixei-a consternado. Vamos entender o sentido? Ele foi visitar a mulher estava moribunda, estava doente. Por essa frase, ele, o Brás Cubas, deixou a mulher, deixei-a consternado. Quem tá consternado? Primeiro, o que quer dizer consternado? Chateado, triste, aborrecido, né? Preocupado. Quem que tá consternado aqui? Não pode ser a mulher. Não tá concordando, não tá combinando com a mulher, mas tá combinando com o sujeito. Então, quem tá consternado aqui é o meu narrador, é Brás Cubas. Agora, olha a mudança de sentido por troca de palavras. Deixei-a desiludido. Opa! Mudou o sentido. Mudou agora por troca. Troca de palavras, quer ver? Consternado, no lugar de consternado, foi colocado desiludido. O enunciado, ele mudou completamente de sentido. O estado emocional do narrador, do Brás Cubas, passa de muito triste, consternado, para perda de esperança, desiludido. Então, a troca de palavra de consternado para desiludido é mais forte. Então, dependendo da palavra que eu coloco, eu mando uma mensagem para quem está ouvindo. Se eu digo para uma pessoa, para uma mulher, por exemplo, Maria, você é bonita, é bacana ouvir. Mas se eu disser, Maria, você é linda, parece que tem mais força a palavra, apesar de serem consideradas como sinônimos. Aproveito para dizer que não existe sinônimo exato, tá certo? Sempre existe uma diferença de sentido pelo contexto, pela compreensão de mundo, pelo universo. Então, a troca de palavras muda o que eu quero dizer. E agora, veja a mudança de sentido por alteração na correlação entre as palavras. Olha o sentido aqui, ó.
Eu deixei-a consternada, que é o que eu estava explicando. Quem tá consternada aqui? Permutação, eu vou trocar. Consternada, troquei, né? Consternado por consternada. Sabe quem ficou agora triste? Quem tá desiludido? Não é o cara, não é o Brás Cubas. Nesta frase, tá concordando com a mulher. Então, o mecanismo de concordância mudou o sentido do que eu queria falar. Na primeira, quem tá triste, quem tá consternado é o narrador, o Brás Cubas. Naqui, a mulher que ele foi visitar em Lisboa, que estava doente. Belezinha, gente? Nesse caso, consternada passa a se referir ao objeto. Aqui, objeto, tá? Representado pelo pronome a, que tem como referência a mulher visitada. Quem está consternada é a mulher e não o narrador. Além disso, o verbo pode assumir o sentido de que a consternação da mulher foi provocada pelo narrador. Eu posso até imaginar isso, tá? Que a visita dele gerou isso nela. Eu deixei-a consternada. Permutação de consternado por consternada. Certo? Tranquilo? Ótimo. Critérios para seleção de palavras na frase. Não é raro o hábito de pessoas escreverem seus textos quase automaticamente, sem levar em conta o sentido que realmente querem dar aos enunciados que estão sendo escritos. Nem todos percebem que existem critérios para a seleção de uma palavra e não de outra. E aí a gente tem um problema sério em redação. Quando fazemos uma redação, colocamos ali a nossa ideia e quem vai corrigir pode não entender o que você quis dizer. Por quê? Porque você não combinou, você não organizou, você não selecionou a melhor palavra para falar aquilo que você pretendia falar. É muito importante, então, ficar atento a esse mecanismo, escrever o que você está pretendendo dizer, escrever o teu texto, e lá observar se realmente aquilo que está escrito é o que você pensou, se aquilo que está escrito é o que você gostaria de dizer, certo? Mas vamos ver aqui um exemplo. Olha lá. Precisão conceitual. Muito bem. A palavra escolhida, a palavra que você escolheu, ela deve traduzir a maior precisão possível o sentido que se quer produzir. Para isso é necessário que se evitem o que é a ambiguidade, que é o duplo sentido. A redundância, que é ficar falando a mesma coisa. A contradição, dizer uma coisa e depois dizer outra. O inchaço do texto, porque às vezes você colocando tantos adjetivos, colocando tantas palavras, você gera um inchaço desnecessário, tá? Com palavras muitas vezes desgastadas, isso a gente chama de chavão e clichê. Palavras vazias de sentido, que elas estão lá só rebuscando e complicando o teu texto. Então nós precisamos ter objetividade no que falamos. É muito importante também olhar para o prestígio social da palavra que eu estou empregando. Considerando que a língua é um código, né? E também um fato social, lógico, porque ela representa o que eu penso e ela vai ter um papel dentro daquele que está ouvindo. Quando eu escuto uma frase de alguém, um juízo, um pensamento, gente, aquilo entra em mim. Aquilo tem uma ação dentro de mim, então tem uma relação social. Há palavras que têm praticamente o mesmo significado, mas uma desfruta de mais prestígio que outras. Sem falar dos que são impublicáveis num contexto de relações cordiais. Tem coisa que não vale a pena falar. Olha um exemplo. Venta. Venta é menos prestigiado do que nariz. São sinônimos, mas é menos prestigiado. Sabe o exemplo que eu dei do bonita e do linda? É a mesma coisa. Uma goza de mais prestígio do que a outra, certo? Olha que coisa fantástica aqui. Imagina você do lado da pessoa que você ama, com quem você tem uma relação e fala assim: permita-me oscular a tua face. O que é oscular? É beijar, dar um ósculo. Tá fora de um contexto, a escolha da palavra não teve aí o prestígio social que se pretendia dar, tá? Cuidado também com a questão da sonoridade. A língua é constituída de sons, né, que se combinam entre si e produzem efeitos agradáveis, bons de ouvir, que a gente chama de eufônicos. Eufônicos quer dizer agradáveis, ou sentidos desagradáveis. Obviamente, a combinação desagradáveis devem ser evitadas, como, por exemplo, isso daqui, ó. Sequência de palavras com final repetitivo. Eu tenho combatido muito isso
quando eu vou dar uma aula de redação, corrigir um texto, eu falo que está tendo uma sonoridade irritante no texto, com essa repetição final. Olha só, até o momento não se encontrou medicamento para o tratamento desse ferimento, provocado pelo rompimento natural de estruturas ósseas. Mento, né? Sonoridade, o texto ele ficou desagradável de ser ouvido. Segue lá. Sequência que produz efeito grosseiro. A gente chama isso de cacofonia. Olha, ela tinha 14 anos quando começou a dançar. Ela tinha. Tá? Então, aqui provocou um efeito de cacofonia, um efeito desagradável. É muito importante também estarmos atentos à compreensibilidade. A palavra selecionada deve ser compreensível pelo interlocutor, a quem é dirigida, o que pressupõe que o enunciador conheça a competência interpretativa do seu auditório. Você vai falar, por exemplo, com uma pessoa muito humilde, muito simples, com baixa escolaridade. Você tem que tomar cuidado com as palavras que você vai selecionar. Se você usar um vocabulário extremamente elaborado, você não vai ser eficaz na sua comunicação, ok? Reli o manifesto e o escoimei das palavras obscenas. Não ficou legal aqui. Vamos lá, por quê? Reli o manifesto e eu escoimei das palavras obscenas. Escoimar é a mesma coisa de excluir, de fazer desaparecer. Mas eu escolhi uma palavra que, se o outro não sabe o que é, acabou o meu texto. Não consegui a comunicação que eu deveria ter. Então, eu tenho que saber para quem eu vou falar e como eu vou falar com essa pessoa, tá? Efeito retórico. Escolhe-se a palavra para criar um efeito de sentido mais expressivo ou mais compatível com o propósito do enunciador. Por exemplo, ouvia-se o som distante de um violão plangendo a tarde que morria. Plangendo é igual a chorando. Em vez de tocando, né, a troca, né, a escolha do plangendo ao invés de tocando, traduz maior o quê? Expressividade, um sentimento de tristeza maior. Então, quando um poeta, quando um escritor competente vai fazer o seu texto, ele procura, de todas as palavras que fazem parte do léxico, aquela que melhor traduz o que ele pretende, que tem um maior efeito retórico, tá bem? Marcadores de correção das palavras nas frases. Atenção, marcador de correção. Agora eu tô falando de palavras corretas. Vimos que quando alguém fala, associa-se uma palavra a outra para produzir um efeito de significado. Quem ouve, aprende a mesma associação feita por seu interlocutor e, por conseguinte, entende o mesmo sentido que ele produziu. Essa concordância entre quem fala e quem interpreta não acontece por acaso ou por mera coincidência. É que tanto quem fala quanto quem ouve conhece as mesmas regras de combinação entre as palavras. Não fosse isso, não haveria correspondência entre os dois interlocutores. Quais são os mecanismos de combinação das palavras? Vamos começar? Compatibilidade de sentido. Tomemos a seguinte frase. A menina desceu da árvore apavorada. Vocês percebem que apavorado aqui está próximo da palavra árvore. Mas eu não posso entender aqui como a árvore estando apavorada. Por quê? Porque não é um adjetivo, um predicado próprio da árvore. Então, apesar de estar próxima delas, a compatibilidade de sentido me permite entender que quem estava apavorada era a menina e não a árvore. É isso que eu trago aqui e que o material de vocês também traz. Se quiserem depois ler com calma ler a explicação que eu dei, dá um pause no vídeo, leia e depois volta, tá? Mas eu acabei de explicar aqui esse mecanismo de compatibilidade, certo? Agora, reparem no seguinte, a menina desceu da árvore molhada. Agora eu posso aqui pensar que a árvore está molhada. Tem essa relação. E eu posso pensar que a menina também tá. Ou seja, essa minha frase, ela acaba gerando um processo de ambiguidade. Eu não sou muito clara no que eu quero falar aqui, tá? Neste caso, teríamos uma frase ambígua, já que não existe nenhuma pista, nenhum indicador
indiscutível de que molhado esteja combinando com menina e não com a árvore, tá bem? Cuidado com a concordância. A concordância fornece pistas importantes para indicar a correlação entre as palavras da frase. Se um adjetivo está associado a um substantivo feminino, adjetivo é um substantivo feminino singular, ele também deve ocorrer na forma feminina singular. Um adjetivo feminino não pode estar associado a um substantivo masculino, né? Eu não digo o menino bonita, certo? Eu falo menino bonito, ok? Ó, o menino desceu da árvore molhado. Não tenho problema de compreensão aqui. Por quê? Molhado aqui, apesar de estar próximo de árvore, eu sei que o mecanismo de concordância só pode ser com o menino molhado, a árvore não, ok? Agora, o menino desceu da árvore molhado, né, concordando com o menino. A menina desceu da árvore molhada, frase ambígua, porque eu não sei aí se molhado é a árvore, se molhada é a menina. Joinha, meus amores. Concordância, olha só. Os cães vigiam o lobo. O verbo vigiam. Quem é que vigiam? Os cães. Os cães vigiam quem? O lobo. Esse é o sujeito, esse é o meu objeto direto. Os cães, o lobo vigiam. O lobo vigiam os cães. Viram que eu mudei a posição? Mas olha só, gente. Qualquer que seja a posição desses termos aqui, as três frases têm o mesmo sentido. Os cães são os responsáveis pela vigilância. E o vigiado é o lobo. Aqui eu não tenho ambiguidade em nenhuma delas, mesmo mudando a posição. Certo, amores? É bom lembrar que regência é um mecanismo que indica um vínculo de dependência ou de subordinação de uma palavra ou um conjunto de palavras em relação a outra, né? Nessa relação, a palavra que concorda chama-se termo regente e a palavra expressão comandada, dependente, é o termo regido. Então, o termo regente pede uma preposição ou não pede e o termo regido aceita ou não, ok? Olha lá, o cão cuida do lobo. Olha a minha preposição aqui, o cão cuida do lobo. Quem que cuida? O cão. Quem é o cuidado? O lobo, não tenha dúvida, tá? A preposição de é a pista suficiente para interpretar que o cão é quem está cuidando e o lobo é o cuidado. Olha só aqui, a preposição de, no caso, é o indicador de que o lobo é o complemento do verbo cuidar, certo? Como se esse complemento vem marcado pela preposição, a mudança de sentido, de ordem, não afeta. Olha lá. Do lobo cuida o cão, continua sendo o cão fazendo a ação. O cão cuida do lobo, a mesma coisa. Então, a preposição aqui me indica claramente, deixa a frase tranquila, sem problemas de ambiguidade nesse sentido. Colocação é a ordenação das palavras no espaço, na escrita e no tempo, quando se fala. Considerando que a colocação mais usual do português é a ordem sujeito, verbo e complemento, o que vem antes do verbo é interpretado normalmente como sujeito, tá? O que vem depois como objeto. É lógico que eu tenho a ordem inversa, mas a base da língua é assim, sujeito, verbo e complemento, tá? Evidentemente, isso é verdade quando faltam na frase outras marcas indicadoras de correlação. Não tem outras, eu vou nessa, sujeito, verbo e complemento. O vizinho sequestrou o empresário. Quem fez a ação? O vizinho. Quem sofreu a ação de ser sequestrado? O empresário, que é o objeto direto. O empresário sequestrou o vizinho. Mudou aqui, tá? Mudou sim. Olha o que acontece. Aqui, o sequestrador é o vizinho. E aqui, quem é o sequestrador? O criminoso. O empresário. Por quê? Eu não tenho nenhum outro mecanismo, então eu vou levar em consideração o sujeito, o verbo e o complemento. O primeiro elemento, o sujeito, é o que pratica a ação, certo? Marcadores prosódicos. Prosódia é o estudo das marcas sonoras, dos enunciados como pausas, tons mais altos ou mais baixos, sons graves ou agudos. Essas características, sobretudo as pausas, são também marcadores de correlação das palavras ou expressões na frase. Olha que fantástico! Amo essa parte. Foi você o responsável por aquela fuga covarde. E olha a frase de baixo. Foi você a responsável por aquela fuga covarde. Gente, eu tenho aqui vírgulas. Aqui eu tenho vírgula, aqui não tem. Mudei o meu sentido. Mudei mesmo. Aqui, gente, eu tô chamando de covarde a fuga. A fuga é covarde.
Aqui com a vírgula, eu tenho, na verdade, um aposto e eu tô chamando a pessoa de covarde e não a fuga. Olha só. Quanto que vale uma vírgula? Gente, uma vírgula mora muito, ela muda o sentido completo daquilo que eu quero fazer. Ah, mas foi só uma vírgula, professora. Olha aí o exemplo. Cuidado, a gente tem que saber empregar os sinais de pontuação. Exercício. O que nós faremos agora? Pausa no vídeo, para tudo, vai lá na apostila, páginas 82 a 84, faz tudo, volta aqui para conferir comigo. Eu sigo daqui, certo? Sabendo que os exercícios já estão feitos, eu começo a apresentar o gabarito para vocês. Questão 1, alternativa C. A 2, C também. A 3, C. A 4, C. Olha que sequência de C. A 5, D. Ufa. A 6, A. E a 7, E. Muito bom. E agora a 8. A 8 é uma discursiva. Compare as frases a seguir. Era o caso raro de um presidente da República que obedecia pacificamente ao seu ministro da Fazenda. Era o caso raro de um presidente da República olha o a que obedecia pacificamente ao seu ministro da Fazenda. Com base no papel de regência das correlações entre os termos da oração, regência agora, o A ali, né, quem obedece a, explica a diferença de sentidos entre 1 e 2. Em 1, o presidente segue pacificamente as ordens do seu ministro, obedece o ministro. Em 2, é o ministro que segue pacificamente as ordens do presidente. Viram como a regência afeta o sentido do que eu quero falar? E a 9, a vírgula é um importante recurso para esclarecer relações entre as palavras. Entretanto, nem sempre esse mecanismo é empregado de forma eficiente, dificultando a interpretação do texto. Leia a frase em que o emprego correto da vírgula poderia evitar incoerência. Há pessoas que não deixam transparecer nada nunca. Expõe a decepção amorosa, por exemplo. Em que ponto a vírgula poderia ser usada para evitar a incoerência? Justifique sua resposta. A vírgula deveria ser empregada depois da palavra nada. Posta depois de nunca, a vírgula determina que essa palavra se associe à locução deixam transparecer, fazendo com que a última oração entre em contradição, né? Com a afirmação que há pessoas que nunca revelam nada. Deslocado para depois da palavra nada, o advérbio nunca será associado ao verbo expõe. Isso faz com que a última oração reafirme o conteúdo das duas primeiras. Há pessoas que não deixam transparecer nada nunca, expõem a decepção amorosa, por exemplo. Né? Aqui eu estou com a frase e a explicação da onde a colocação de vírgula deixaria o sentido mais adequado. E a última questão para a gente finalizar, a alternativa D. Gente, eu encerro essa aula, agradeço a atenção e espero vocês aqui no nosso próximo encontro.